Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina do Espaço Humanidade e eu vim aqui com mais uma dica de hoje, né? E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês por que as coisas acabam não dando certo, né? Todo mundo quando começa a estudar a espiritualidade, a energia, enfim, o mundo energético, e aí uma das principais coisas é a prosperidade, né? E aí as pessoas falam, mas eu penso positivo, eu faço as coisas certas, mas a coisa não dá certo. Esse negócio de pensar positivo não dá certo, né? Mas não é verdade. Eu vou explicar para você matematicamente como é que as coisas acontecem, para vocês entenderem por que dá certo quando dá certo e por que dá errado, né? Quando você não consegue atingir o seu objetivo. Eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho como é que isso acontece. Então, lembra lá na escola, quando a gente aprendeu matemática, que tinha o jogo dos sinais, certo? Então, com a energia e para que as coisas deem certo na nossa vida, a matemática é a mesma, ok? Como é que funciona? Então, lembra que a gente ia lá, ó. Então, quando você tem um pensamento positivo, tá? Um pensamento positivo, né? Para que as coisas comecem a dar certo, você precisa ter pensamentos positivos. Então, você vai lá, um pensamento positivo, mas o próximo pensamento precisa ser positivo. Então, nesse caso, se você juntar pensamento positivo com positivo, ok? A tendência é que o resultado seja positivo, não é isso? Quando a gente... o problema é que quando a gente começa a trabalhar com essa história do pensamento positivo, das ações positivas, enfim, de tudo positivo, a gente vai lá e fala, agora eu vou pensar positivo. Aí eu vou lá e lanço um pensamento positivo, ok? Só que logo na sequência, o que eu faço? Eu coloco e penso num pensamento negativo. E aí esse jogo aqui, lembra lá na matemática? Que o que acontece aqui? Aqui se anula, né? Porque um positivo com um negativo anula a energia. Então, quando você coloca um pensamento positivo e na sequência você fala, isso vai dar certo. Aí logo na sequência você pensa, mas será que vai dar? O que você fez? Você jogou um pensamento negativando ali e aí você anulou a sua sequência, anulou a sua ideia, anulou o seu objetivo. Então, para que as coisas consigam funcionar, você tem que retroalimentar-se de pensamentos positivos, certo? O mesmo acontece aqui para as coisas quando ela começa a dar errado, dar errado, dar errado. Então, assim, tem lá um pensamento negativo de alguma coisa que aconteceu, né? Pode até ter sido uma coisa de fato negativa. Aí, o que você faz? Ao invés de você anular com um positivo, você vai retroalimentando com um negativo. E a tendência é o menos, né? A energia é sempre negativada. Então as coisas começam a dar errado, 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 errado. É aquela fase da vida da gente que até que a gente dê um start e fala, chega, acabou, não quero mais isso pra mim, né? E aí começo a entrar no pensamento positivo, parece que a vida vai ladeira abaixo, tá? Então, matematicamente explicando, a maior parte das pessoas, né, acabam fazendo isso aqui, ó, anulando tudo o que você faz, tudo que você pensa, tudo que você cria, né? Então você cria e descria, então anula, mais menos, anula, anula, e aí a vida não anda, e a vida fica empacada, aí você não chega numa sequência. Mas uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, né, é que assim, quando a gente começa a pensar positivo, a gente precisa sentir positivo, né? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Né, contar. Então, imagina que você vai lá e você fala assim, bom, agora eu sou rico, né? Agora eu vou ficar com o pensamento de que eu sou rico. Mas aí você tá lá, né, no ônibus, cheio, bem cheio, aquela tarde chuvosa, aquela coisa bem complicada, e você tá lá segurando lá no ônibus e aí falando pra você, sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Qual é o seu sentimento? Você tá dando pra você uma resposta de que aquilo é riqueza, só que aquilo tá ruim, o sentimento não tá sentindo bem, certo? Então se você der essa informação de que eu estou rico numa coisa que é ruim, a tendência é que você esteja anulando. Então isso não vale só para sentimento, mas principalmente, isso não vale só para pensamento, mas isso precisa concatenar com o sentimento. Né? Então, para que você não entre na anulação, você precisa pensar e sentir a mesma coisa.
né? Então você tem que ir se trabalhando no sentimento de ver as coisas de uma maneira melhor, ver de verdade o lado positivo das coisas e aí sentir o que aquilo tem de bom para te mostrar, para te trazer, para fazer você vibrar nesse processo de prosperidade, tá? Então, quando você começar de fato a pensar positivo, você vai ver, todas as pessoas que falam de prosperidade, eles vão falando no movimento assim, que as coisas, quando começa a acontecer, né, é muito rápido, porque parece que você baixa o freio de mão da energia e as coisas acontecem. E por que que isso acontece? Acontece porque a energia, ela é exponencial. O que que é isso? Ela não vai crescendo um a um, assim, ó, seguindo uma linearidade, tá? A energia é uma coisa, a prosperidade, enfim, as coisas materiais que a gente gosta, elas acontecem num movimento de expansão. Então elas acontecem assim, ó. Então, do primeiro ponto, então vamos pensar desse primeiro pensamento positivo aqui, ela vai crescendo assim, ó, e não linear. Por isso que se você começar a entrar num movimento de pensar e sentir positivo, as coisas acontecem em expansão, tá? E não 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 3. Não, 2 mais 2 dá 4, perdão. Ela acontece num movimento exponencial. Então, por isso quando começa a dar certo, dá tudo certo. E por isso quando começa a dar errado, dá tudo errado. É muito rápido. Então, é importante que a gente entenda esses processos aqui para conseguir entrar num processo de prosperidade, né? Porque quem tá com a vida muito ruim, por qualquer motivo, em qualquer área, não entendeu como funciona a energia. E é preciso entender como ela funciona para conseguir aplicar ela na sua vida. E aí você vai poder falar, entendi como a energia funciona, sei como é um processo terapêutico, porque eu compreendo, né? Então começa a pensar como é que está a sua vida, avalia como é que está a sua vida para você entender onde é que você está colocando a sua energia, se você está colocando ela de maneira correta ou incorreta. Tá bom? Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quiser, curte o nosso canal, faz as suas perguntas. A gente tem um monte de vídeo falando, explicando, orientando para você conseguir conduzir sua vida aí de uma maneira mais bacana, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo.